noite, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Como você está? Você que vai ver essa live depois. Essa live do segundo capítulo do livro Guerreiras de Oração, né, do nosso grupo de estudo com a Amanda Natália de Mello e com a incentivadora do Reino Marcela. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque eu oro para que vocês estejam bem, porque vocês são bênçãos na minha vida, na nossa vida. Hoje é o segundo capítulo desse livro, né? Da Stormy Omartian, da editora Mundo Cristão. E o nome do capítulo de hoje é Conheça seu capitão e fique ao lado dele. Quem é o nosso capitão senão o Senhor Jesus Cristo? Aquele que deu a vida por nós e que por meio do Espírito Santo que ele deixou conosco quando ele foi para o céu, nós temos o poder para derrotar o inimigo, para vencer o mal e para guerrear nessa guerra e sermos muito abençoadas. Não tem como fugir da guerra espiritual. Ou você fica do lado do capitão, que é Cristo, e vence, ou você deixa o inimigo te vencer. Então é melhor estar do lado do capitão, que é Cristo. Boa noite para todo mundo que está entrando, a paz do Senhor, que vocês sejam muito edificadas nessa live. Vou convidar as meninas agora para entrar, que hoje a palavra vai ser com a Marcela, com a incentivadora do reino. Pai, para todas. A paz, tudo bem? A paz do Senhor. Senhor. As meninas que estão entrando aqui, que Deus abençoe a vida de cada uma. A paz, pastora Gisele. Vocês estão bem, meninas? Vocês estão bem? Foi o dia de vocês? Bem corrido. Sim, estamos bem sim. Boa noite, gente. Graça e paz para todo mundo. Que bom estarmos aqui, né, em mais uma sexta-feira. Hoje, como Paola já falou, estamos estudando hoje o segundo capítulo do livro. Conheça o seu capitão e fique ao lado dele. Quem é o nosso líder, quem é o nosso capitão é o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós teremos a nossa querida guerreira de oração, Marcela, incentivadora do reino. Amém. Vai estar aí dirigindo hoje todo esse estudo. E nós aqui vamos ficar no apoio, no auxílio, mas vamos deixar que o Espírito Santo nos guie, não é verdade? E vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que estão aqui online aqui com a gente, se tiverem alguma dúvida, podem ir falando que a gente vai lendo com calma, vendo e respondendo vocês, tá certo? A conexão tá boa para vocês? Tá bom, para mim tá bom. Para mim também tá ótima. Tô conseguindo ver. Vamos orar? Vamos, oradora. Vamos orar. Você ora, Amanda? Oro. Vamos orar. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, meu Pai. Santificado és o teu nome, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, se não, Senhor, pelo único motivo de poder honrar e glorificar o teu nome, Pai. Aqui com mais um estudo, Pai, desse grupo, Senhor, que o Senhor criou, Pai, guerreiras de oração, Jesus. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, Senhor. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor esteja conosco aqui nesta live, na live aqui do segundo capítulo, onde estaremos, Senhor, comentando aqui sobre o Senhor, o nosso capitão, e nós viemos aqui para declarar que nós queremos sim ficar ao teu lado nesta guerra, porque, Senhor, em ti nós somos mais que vencedores, Jesus. Tu morreu na cruz por nós, tu ressuscitou, Jesus, para nos dar a vida eterna, Pai. E nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor. Esteja conosco, Pai, agora, desde agora do início até o final, Senhor, desse estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a Paula quer falar alguma coisa antes? Não? Não, amiga, pode começar já. Tô ansiosa. A paz do Senhor a todas.
Pastora Amém. Gisele, que bênção ter a pastora aqui. A Patrícia também, né? Tá aqui, a sua irmã. Glória a Deus. Pedir para as irmãs que estão aqui assistindo para compartilhar, né, essa live, para que a palavra do Senhor possa estar alcançando outras vidas, né? Amém. Pela graça e misericórdia de Deus, né? Eu consegui preparar um estudo aqui para falar com vocês do capítulo 2. A Paula já falou. Conheça o seu capitão e fique ao lado dele. O que o Senhor falou comigo, eu vou estar trazendo para vocês. Aqui Glória também a tá a minha. Deus. Preparem a Amém. Bíblia aí, o caderno, a caneta para anotar, que eu anotei várias referências bíblicas também. Então, para vocês estarem meditando depois também nessa palavra. E quem está no nosso canal lá no Instagram vai ter um e-book também, né? A Amanda já postou o e-book do primeiro capítulo e a gente vai fazer o do segundo capítulo, né? Com material exclusivo para quem está no canal, tá? Aqui a gente vai falar, né, o estudo que o Senhor falou com a gente, o Espírito Santo falou conosco, mas lá é algo mais assim específico, exclusivo para quem está no nosso canal. Então, se você não está lá, tem o link na nossa bio das três, na minha, da Paola, da Amanda. Então, você pode entrar lá no nosso canal, tá bom? Então, vamos lá. Conheça o seu capitão e fique ao lado dele. Você sabe quem é o seu capitão? Eu, durante muito tempo da minha vida, eu conheci Jesus com 16 anos e eu achava que eu conhecia meu capitão, mas eu estava perdida ainda. Eu não sabia quem que era meu capitão, eu não estava decidida. Eu estava no meio, assim, da batalha. Ou eu estava do lado do inimigo ou com o Senhor, né? E assim como nas batalhas, em time, em lutas, essas coisas assim, também na vida, na nossa batalha espiritual, né? A gente tem um capitão, é aquela pessoa que eles têm um capitão, aquela pessoa que eles confiam, que passa as orientações, que instrui o caminho, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esse é o capitão terreno, né? Da terra. E no mundo espiritual, na nossa guerra espiritual, não é diferente. Nós temos o capitão, que é Jesus Cristo, nosso Deus, que já venceu a batalha. E ele quer ter uma intimidade conosco, né? Ele quer que nós possamos buscar, diferente dos capitões, dos líderes da terra, que não tem tanto contato, que não tem tanta intimidade. O Senhor, ele quer ter intimidade conosco, guerreiras de oração. Então, como que a gente busca essa intimidade? Em oração, em jejum, meditando na palavra de Deus, né? Meditando, separando um tempo para o Senhor, um lugar de orar com o Senhor, né? É assim que a gente vai ter essa intimidade com Deus. Ele quer ter um relacionamento cada vez mais profundo com a gente. Eu até fiz umas anotações aqui. E quanto mais a gente tiver um relacionamento com o Senhor, quanto mais próximo do Senhor, em oração, em meditação da Bíblia, da palavra de Deus que Ele deixou para nós, quanto mais você buscar o Senhor, orar, jejuar, cada vez mais você vai estar perto do nosso capitão e você vai conseguir identificar o seu inimigo, porque ele é astuto. Ele vem em pele de cordeiro, ele tenta nos seduzir. Então, se a gente está firmado na rocha, que foi falado no capítulo anterior, se a gente busca intimidade com o nosso capitão, nós vamos conseguir identificar, opa, isso não vem de Deus, não. De repente, você está no seu dia a dia aí, está estressada, não sei o que, isso não é do Senhor. Eu vou orar e vou repreender em nome de Jesus. Não é isso que o Senhor tem para mim. Então, é assim que nós vamos buscar a intimidade, é assim que nós vamos estar cada vez mais próximo do Senhor e vamos conseguir identificar, ouvir a voz do Espírito Santo e repreender o inimigo da nossa alma. Isso. Ô, Marcela, e assim, eu sempre comparo muito, só para exemplificar, né, o nosso relacionamento com Deus. Como você falou, quanto mais a gente fala com Ele,
A gente cria uma intimidade. É como se a gente tivesse aqui o nosso melhor amigo aqui na Terra, aquela pessoa que a gente confia, que a gente assim conta tudo, né? Quem aqui não tem, né, um melhor amigo ou uma melhor amiga? Às vezes é uma amiga mesmo, né, da escola, do trabalho, amiga de infância, às vezes é sua própria mãe, às vezes é o seu pai, é um tio, é uma tia, às vezes é o seu próprio marido, né? Ou a sua própria esposa. E assim, como foi que você conseguiu essa intimidade, né, com essa pessoa? Não foi de um dia para o outro, não Não. foi, né? Foi conforme o tempo foi passando, você foi conhecendo aquela pessoa, foi falando coisas da sua vida, né, para ela, foi conhecendo também sobre a vida dessa pessoa e ali Sim, foi o que formando um elo, né? E quanto sim, mais o tempo foi passando, essa amizade ela foi ficando mais fortalecida. E é assim o nosso relacionamento com o Senhor, né? sim. Quando a gente faz isso aí que Marcela falou, né, de buscar Ele através da oração, do jejum, leitura da palavra, a gente vai cada vez mais se unindo a Ele, conhecendo mais sobre Ele, e Ele vai assim abrindo as portas para a gente, né, de uma intimidade que só a quem tem uma intimidade com Ele é que sabe como é que é essa intimidade. Né? E É, quanto mais você vai tendo intimidade, mais você tem, e por aí vai. Ou seja, é realmente assim uma amizade, um elo muito profundo, né? E que é, extremamente importante e necessária. Nós, como cristãos, né, nós já entendemos que somos filhos e filhas dele. Ele morreu na cruz para nos salvar, não é verdade? Então a gente já entendeu que ele é o nosso pai, então nós precisamos buscar essa intimidade, como Marcela falou aí, porque é uma coisa assim vital para a gente. Se a gente não tiver essa intimidade com ele, a gente não vai conseguir sobreviver aqui na Terra, não é? A gente não vai é. conseguir, porque vai vir as adversidades, os problemas, e a gente tende a ficar com medo das coisas, né? Mas quando a gente tem uma intimidade forte com ele, a gente não fica com medo, porque a gente sabe, a gente confia nele o tempo todo, né? De Sim, modo que vai vir os problemas e a gente vai continuar firme, porque nós conhecemos o Deus que está cuidando da nossa vida, que está cuidando desses problemas. é verdade. Sim, é como diz o né? De distinguir claramente a voz dele e a voz do inimigo, assim como a ovelha do seu pastor e ela confia nele e ela segue a direção dele. E é da mesma forma com Jesus. A gente reconhece ele, e com ele nós vamos vencer a batalha. Ele nos ama tanto que ele quer dar todo o poder pra gente. A Bíblia fala que no nome de muitas maravilhas e é vencer o inimigo, porque a nossa luta é vencer a libertação das pessoas do nosso lar. Né? É uma guerra espiritual. A gente precisa pela nossa família. Às vezes a pessoa passa guerra no casamento, passa problemas com os filhos, passa com o pai, com a mãe, e essa oração ele direciona. Às vezes a gente quer tomar a nossa direção, quer fazer as coisas por nós mesmos. E toda vez que a gente faz as coisas do nosso coração, que a Bíblia fala que o nosso coração é o coração do homem, nunca dá certo. Talvez naquele momento dá certo, mas futuramente você vai ter, porque você não ouviu a voz de Jesus. Agora, quando você cria uma intimidade, é tão bom quando você sente Deus falando para você, filha, faz isso. Às vezes você tem que renunciar às suas. Às vezes não, todos os dias renunciar às suas vontades, mas quando você obedece à voz de Jesus, são bons. Ou agora, no momento, a gente pode não entender, né? A gente pode não entender o que tá passando, o que tá acontecendo, mas a gente e seguir o caminho dele, mesmo que pareça que ele está carregando a cruz, né? Pra gente. O fardo é leve, a gente, mas o fardo pesado está sobre ele, Isso o mesmo. fardo, né? Então que a gente confie na de Jesus, né? Que ele concordou em morrer. Nossa, isso é tão lindo. Às vezes a gente não tem ideia de como isso é bonito. O Filho de Deus fez homem e morreu por nós. Ele não tinha pecado. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme
antiga, é de quando eu era criança, da Paixão de Cristo. Sim. É forte. Aquele filme é muito forte. Eu era criança, eu tinha acho que 8, 9 anos e eu fiquei É impactada forte. com aquele filme. Nossa, Imagina, Jesus, às vezes a gente passa por qualquer problema de atacar a Deus, né? Não, Deus não me ama, Deus não me ama, Deus não... Jesus fez por você, foi chateado, ele cuspiram nele, enfim, né? Que nós sempre E eu ainda acho devemos ouvir a voz do que Senhor. naquele filme, ou naqueles filmes que tem vários, né, da Paixão de Cristo, eu ainda acho que não foi nem metade do que Jesus sofreu. Eu acho que ele eu sofreu também. muito Eu mais, também. Foi só uma não é? ilustração, né? Sim, Uma É, ilustração e é não forte, tem mexe como tanto com a descrever. gente. É porque ali não era só o que os olhos veem, era o plano espiritual. Ali estava acontecendo todo um plano espiritual. Imagina o que as pessoas não sentiam naquele momento, como o ambiente era, assim, não era tenso, porque assim, eu falo, igual eu já comentei com vocês, quando eu morava em São Paulo, que eu ia lá no centro de São Paulo, eu sentia pesado lá naquele centro de São Paulo, porque lá é um lugar que tem muita prostituição, tem muita droga, é o espiritual e a gente sente. Por isso que a gente tem que estar conectado com Cristo, para que isso não venha abalar. Porque a gente precisa do Espírito Santo para poder sobreviver, porque a gente não dá nada. Né, meninas? é verdade. É verdade. Então vamos continuar aqui. Eu anotei algumas coisas aqui. Os soldados, eles não esperam as batalhas chegar para lutar. Eles vivem constantemente treinando, né? Constantemente eles estão dia após dia treinando suas habilidades, seja através da espada, da flecha, dos movimentos, né? E conosco tem que ser assim, né? Nós somos guerreiras como eles, nós temos que buscar e treinar, né? Para quando a batalha vier, nós vivemos uma batalha constantemente, diariamente, mas o nosso papel é treinar, é buscar, dia após dia, como eu já falei, a gente lê a Bíblia, jejuar, meditar, pedir o Espírito Santo falar comigo, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Assim nós vamos estar preparados para a hora que chegar. Aquela batalha mais forte que todo mundo tem, né? Todo mundo passa, eu passei. Pode ser que tenha mais, né? Na minha vida, até a vinda de Jesus. Eu passei por uma luta bem forte. Achei que eu não fosse conseguir, mas o Senhor me levou para os pés da cruz. E foi assim que eu consegui vencer em Cristo, porque Ele já havia vencido por mim, né? E nós temos acesso direto, né, ao nosso capitão. E se porventura, no meio do caminho, nós somos carne, né? A nossa carne, ela é pecaminosa. A gente não está livre do pecado porque a gente aceitou Jesus. E se porventura a gente vier errar, pecar, não é tipo desistir, sair do barco, sair da guerra, abandonar, jogar as espadas, o escudo. Não é assim. A gente pode pedir o perdão, confessar o nosso pecado, ele vai nos perdoar e pronto. O Senhor não vai nos julgar. Ele não é o nosso, ele é o nosso juiz, mas ele não nos condena. Ele nos perdoa e lança lá no mar do esquecimento. Quem nos condena é o diabo. Ele vai ficar na nossa cabeça aqui para falar: você não é digna disso, você não é digna daquilo, tal. Mas não, Jesus já perdoou. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele levou tudo sobre ele. O nosso papel é confessar, pedir perdão, arrepender e abandonar o pecado, né? Vamos ler lá em João 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Gente, não sei para vocês, mas que palavra, né? Jesus, no princípio, era verbo, estava com Deus. Ele abriu mão da sua glória, de toda a sua glória ele abriu mão. Ele veio ao mundo em obediência, semelhante ao homem,
sem pecado nenhum. Ele se esvaziou de todo o seu senhorio, de toda a sua glória, né? Ele veio ser servo, né? Ele veio se entregar, ele veio como ovelha, um matadouro por nós, por amor de nós. Ele se humilhou, né, para nos libertar do inferno e da morte. Ele obedeceu o Pai até a sua morte de cruz. Ele morreu em nosso lugar, no meu e seu lugar. O Deus ressuscitou para provar para toda a humanidade, para o inferno, que ele é o Filho de Deus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é o nosso capitão, ele está vivo, ele não está no madeiro, né? Ele deu a sua vida para a gente viver a eternidade junto com ele, né? Eu separei mais um versículo aqui, Hebreus 2, 14 e 15. Vocês estão anotando aí, né? Sim. E visto como os filhos participavam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, glória a Deus. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Gente, ele veio, ele livrou a gente de todo o cativeiro do inimigo. A gente não precisa temer a morte. Ele fala aqui em Hebreus, não precisa. A Bíblia garante que Jesus sofreu isso por nós, né? E a única coisa que a gente tem que temer nessa vida é viver sem Jesus, né? Porque se a gente morrer, nós vamos para a eternidade com ele, né? Isso. Em Cristo. Se a gente estiver em Cristo, né? Se não tiver, né? Aí a conversa fica diferente, né? Isso. Então. Vamos responder a pergunta da Erika. A Erika mandou uma pergunta. Gente, olha. Ela mandou assim, meninas, quando entramos no quarto para orar, parece que não estamos vendo resultado. O que fazer? Eu separei aqui um versículo para ler para ela, que é um versículo próximo, que é aos Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se têm. Você pode não estar vendo, mas Deus, ele está te ouvindo, está vendo por você. As coisas de Deus é loucura. As coisas aos olhos como é impossível. Eu não estou vendo, mas aquilo que a gente não vê, porque aí está trabalhando por nós. Eu não acho que Deus está em silêncio. O fato de você ter se chegado até a gente, de estar ouvindo uma palavra todos os dias, de poder abrir o Instagram, ter várias opções, é Deus falando com você. Né? Porque Deus te ama. Tem grandes lutas, porque a vitória é muito grande. Quando Deus tem algo com a gente que é muito grande, o diabo ele vai lutar muito, porque ele não quer que a gente para nós. Então, se tá, é sempre assim, se tá tudo muito bem, muito desconfia. Sim. Porque quando Deus tá, o diabo luta, a não ser que você esteja vontade dele. Aí ele não vai lutar, porque tá tudo bem. Mas se Deus quer agir, Deus quer fazer, Deus quer que a gente seja transformada para alcançar aquilo que Deus tem para nós, o diabo ele vai lutar contra a gente. E é só com o nosso capitão que a gente vai vencer, que é o Isso. nós vamos vencer. Nós temos que todos os dias. Eu sou filha de Deus, Jesus morreu aquele que me fortalece. A gente esquece disso e deixa a tristeza dominar os nossos corações. A gente deixa o medo e a gente não. Gente, a gente serve a Deus. Vocês têm noção que é isso? Deus nos escolheu. Deus. A gente é Deus. Então nós somos vitoriosos. As lutas virão, mas com Cristo nós. Pastora Paola, receba em nome de Jesus. A pastora Gisele Amém. falou que seu áudio está falhando. Tá falhando? É a internet. É isso aí, que com Jesus nós vamos vencer, pra gente não dar espaço pro medo. Com Jesus nós venceremos. A irmã Mônica trouxe essa. Sim, Mônica, estude. Eu também
há muitos anos. Eu já tinha lido ele, e aí Deus tocou no coração da gente. E eu tô relendo ele, e Deus tá me renovando, sendo que eu já tinha lido ele. Deus vai... E você seja bem-vinda aqui no grupo de estudo com a Entra lá no gente. nosso Você Telegram, é muito hein, no especial nosso para canal Deus e do para Telegram nós. também. Entra Tá? no canal do Telegram, que lá tem desafios, lá tem devocionais, lá tem orações, lá tem mini e-books, né, meninas? Tá uma bênção lá. Então, entrem lá no canal do Telegram, porque aqui pelo Instagram a gente não consegue passar muita coisa para É, vocês, não é? Mas no Telegram a gente consegue. Então, entrem lá no link da nossa bio e se inscrevam, que todos os dias nós estamos lá falando com vocês. e Mandando podem uma palavra do participar, né? Amém. Eu Senhor. recebo, pastora. Eu recebo, pastora Gisele, em nome de Jesus. Eu acho que eu não tenho dom, pastor. O pastor tá falando, eu estou falando amém. Amém, receba. E engraçado, Paola, quando eu vi também a pergunta da Érica, na mesma hora o Senhor me levou para o mesmo versículo que você deu. Ele está até aqui na minha tela, que eu fui logo buscar aqui ele. Que é justamente isso, que a fé é justamente isso, é a certeza das coisas que a gente não vê, mas a gente espera nela, ou seja, a gente não está enxergando nada, né? Nós estamos vivenciando um momento assim de luta que a gente não enxerga em nenhum momento a solução, é só confusão, confusão. Parece que a gente, quanto mais ora, parece que a gente ora 10 vezes por dia, mas parece que Deus não está nos escutando, porque a confusão continua a mesma coisa, mas a fé é justamente isso. Mesmo eu estando nessa situação, parecendo que Deus não está me escutando, não é? Mas Ele está sim escutando. E no tempo certo, na hora certa, aquele problema ali vai ser resolvido. Então a fé é justamente isso. É quando a gente olhar para o problema, não é? Parece que ele não tem solução, mas a gente sabe que tem. Sabe que a vitória vai chegar, que a vitória é certa. Porque a fé é justamente isso. Amém, Tem é que passar verdade. pelo processo, né, Amém, eu meninas? recebo. Tem que passar pelo processo. Sim, A gente não, verdade, tem que não, passar. não tem para onde escapar. É no processo que Deus ele está nos lapidando, ele está nos moldando. No processo ele está vendo a nossa fidelidade, a nossa confiança. No processo ele está vendo se realmente a gente quer a presença dele, porque mais para frente eu vou falar aqui sobre você ser constante ou você ser assim, busca um tempinho, depois larga a mão, né? Então, Sim. é no processo que Deus ele trabalha na nossa vida, ele está trabalhando. Então, se você que está aqui, assim como eu, como a Amanda, como a Paola, como o mundo inteiro, passa por alguma luta, aprovação, é um processo. Peça para o Senhor, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu mude, o que o Senhor quer me ensinar neste processo. Você não vai nunca viver a sua vida sem ter problemas, sem ter uma guerra. É que nem a Paula falou. Se não tiver, gente, você desconfia que a sua vida com Deus não tá nada bem, não. Se a sua vida estiver tudo bem, se estiver tudo, nossa, fluindo, tudo indo, sua vida com Deus não tá bem, não. Me perdoe a Verdade. sinceridade aqui, minha irmã. Não É tá bem. verdade. Não tá bem, sabe por quê? É Porque o verdade. inimigo, quando você tá lá fazendo as vontades dele, para ele tá bem, tá tudo bem. Por que que É, ele vai se levantar contra a sua vida se você tá na mão dele? Então, dê glória a Deus se você tá passando por luta, se você tá passando por alguma tribulação e peça ao Senhor para você se tornar uma guerreira de oração em nome de Jesus. Ele vai te glória a levantar, ele vai te Deus. capacitar. Porque se não tiver, é o que eu falei, a sua vida com Deus não tá certa, você tem que consertar. Você tem que consertar, porque se tiver tudo bem, essas pessoas que têm a vida e não tem um problema, gente, está na mão do diabo. Vou ser sincera, não vou guardar o que Deus manda eu Tem falar. até uma frase assim, né? Se Sim, você. Eu não me lembro muito bem, mas ela é mais ou menos assim. Se você está indo tudo bem na sua vida, tenha cuidado, porque você pode estar caminhando ao lado do diabo, né? E é. contra o caminho de Jesus, não é? É, Porque gente. próprio Jesus, ele já nos alertou: no mundo tereis aflições.
Ou seja, as aflições é certa, a gente precisa entender e aceitar que a caminhada com Cristo é essa mesma, é com dores, é com Sim. sofrimento, é com julgamentos, é com humilhação, é com problemas, porque ele mesmo passou, né? Ele só foi 3 anos e meio de ministério e olha o quanto Jesus sofreu, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi julgado, o quanto Sim. a maioria das pessoas não acreditaram nele, não é? E também teve o processo da crucificação, que foi o mais dolorido, assim, carnalmente falando, não é? Então, assim, ou seja, se Jesus, que é Jesus, o rei, né, o nosso rei, e ele passou por tudo isso, por que que a gente vai ter uma vida tranquila, né, sem problema nenhum? Não. O que ele promete para a gente é que nós estaremos em paz com o coração. No meio dos problemas, não é? Nós vamos ter como conseguir o refúgio, como estar em paz, mesmo em meio ao problema, porque nós vamos recorrer a Ele, que é o nosso único advogado, o nosso médico, o nosso juiz, né? Aquele que realmente Nosso está sempre capitão, nosso capitão, glória a isso mesmo. Deus. Como ele mesmo diz, né? Vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ou seja, essa é a promessa que ele tem para quem caminha com ele. Vai ter problema? Vai. Mas nós vamos ser aliviados, nós vamos ser aliviadas. E no final disso tudo, a gente ainda vai receber a recompensa maior, que é a vida eterna, lá com ele. É, Sim, é isso sim, mesmo. eu falo pra minha irmã direto. Eu falo assim, Patrícia, eu queria mais pacata, sabe? Aquele crente que só vai pra igreja dia de domingo, que tá tudo bem, que Deus não pede nada, que Deus não. Sabe, eu tenho uma vida pacata, mas não foi pra isso que Deus falou, né? Deus chamou pra ele, pra levar o reino, pra gente conhecer pessoas. Você vê que a gente vai conhecendo pessoas, né? Conheci a pessoa de Gisele, acho que faz uma semana. Conheci vocês, e Deus vai unindo Isso. propósitos, né? Que ele une propósitos. E é pra quê? Pra levar a palavra de Deus, pra levar o reino de Deus. Esse dia eu tava vendo a live da pastora Gisele, e ela falando assim, muita gente que não se ajuda, né? Não se ajuda, porque, eu quero status perto do fulano, mas não, Deus nos chamou para juntos levar a palavra. Então a gente tem que se unir para levar a palavra do Senhor Jesus, né? Porque somos um exército do capitão, que é o Senhor Jesus. Tá e vencer a batalha. Isso mesmo. É. E eu fico sempre pensando assim, sabe? Eu conheci a Travou, Paola. travou a Marcela. Travou. Oi? Eu sempre acho que fui eu, mas Não, Voltou? voltou, voltou. Marcela, voltou. Travou, mas Né? voltou, vai. Que mistério, né? Eu conheci a Paola há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás. E agora foi tipo, começo do ano, acho que a gente começou a conversar mais. E daí ela colocou esse propósito no coração da Paola. A Paola falou comigo e falou com a Amanda. Gente, nós somos cada uma de um estado. E parece que, eu não sei, né? Parece que a gente se conhece desde criança. E Isso. eu sempre falo no nosso grupo, Deus une propósito, Deus tem propósito nas nossas vidas. Eu creio que em nome de Jesus, nós vamos, através do Espírito Santo, né? Esses estudos vai alcançar muitas vidas, vai transformar muitas vidas de muitas mulheres, assim como Nome de transformou as Jesus. nossas vidas, né? E eu creio também que a gente vai se encontrar em nome de Jesus, nós três vamos nos encontrar, né? Em nome de Jesus, cada uma de um estado diferente, né? Isso mesmo, pastora, nós temos que ser unida, contar uma com a outra. Nós falamos isso na live anterior, né? E a pastora falou, né? Até Jesus sofreu. Eu até anotei aqui, né? Ele era santo, irrepreensível e sofreu, padeceu, foi humilhado, chicoteado, pendurado no madeiro, morreu e ressuscitou. Ele fez exatamente o que Deus ordenou que ele fizesse aqui na terra. Por quê? Por amor de mim e você. Agora, qualquer luta que a gente passa, qualquer batalha, a gente vai ficar de mimimi, gente? Meu Deus, né? Meu Boa, Deus, vamos clamar o sangue de boa. Jesus tem poder, né? Porque Isso Jesus, mesmo. santo, que abriu mão da glória dele, ele saiu lá dos céus e veio aqui para morrer por mim e por você. Ele não murmurou, ele não tinha pecado nenhum, ele foi pendurado, chicoteado. Só Deus sabe o que ele passou naquele madeiro para nos livrar da morte, do pecado, do inferno.
Então, vamos nos fortalecer para a gente guerrear essas guerras. Não é murmurando que a gente vai vencer, não, gente. Deus está Isso querendo falar com mesmo. alguém aqui. Deus está Glória a querendo falar com Deus. alguém aqui. Não é na murmuração que você vai vencer a sua guerra. É no joelho, a sua cara no Glória a pó. Deus. É clamando o sangue de Jesus, é clamando a orientação, é pedindo para o Espírito Santo te levar, te caminhar, te conduzir no seu falar, como a pastora falou hoje na live dela, no seu agir, no seu falar, no seu pensar, para sondar os seus pensamentos, o que você fala, o que você escuta. Às vezes você está em roda de amigos que tá falando coisa que não agrada a Jesus, né? Ou piadinha, ou em grupo de WhatsApp que não agrada a Jesus. Isso. Vamos despertar. Vamos despertar. O Senhor Vigiar. está querendo falar com alguém. Vamos vigiar. Não é assim que a gente vai vencer as batalhas, né? É só olhar o exemplo de Jesus, né? Mesmo, Marcelo, ele não reclamou, Não, né? em momento ele falou para Jesus no Getsemane, ele falou: Pai, se Isso. possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua Tá. vontade. Agora imagina se fosse a gente. Eu, se fosse a Flávia, eu Ia correr, vou ia nada. correr da cruz. Oxi. Gente, daquela época, a cruz A gente era não um aguentava motivo de nem o vergonha. terço. Eu ia falar, Deus, problema da Amanda. Meu Deus, a gente não aguentava nem o terço, minha gente. Meu Deus, a gente não aguentava nada. Nem uma hora, nem uma hora. A gente aguentava. O diabo, ele fica tentando. Ele fica, não, ele fica assim, ele fica o tempo todo tentando tirar a nossa bola. Não tive tempo hoje de fazer minha devocional. Mas tem muito cristão que fala, eu não tenho tempo de fazer minha devocional, mas tenho tempo de ficar cheio de televisão, de ficar esses programas na televisão de reality show, de ficar vendo novela, de ficar vendo filme na televisão, naqueles aplicativos pagos de filme, não tem? Eu não tive tempo de orar, eu não tive tempo de ler a Bíblia, mas teve tempo para nunca ter uma vida, tem que ficar o tempo todo, mas dedique a maior parte da sua vida. Ele dedicou tudo para você, Isso. né? Ele tem que ser o centro da vida. Quando a gente começa a entender, né? Porque a idolatria não é só você adorar a imagem, é você largar Deus. Exatamente. Hoje eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja por causa disso. Eu não vou para a igreja por causa disso. Eu não vou para a igreja porque eu tenho eu não vou para a igreja porque eu tenho que assistir a igreja para ver capítulo de novela. E aí? E sua família? Fica com Deus, né? Isso. O que a pastora mandou aqui? Sabe, a maioria das pessoas querem seguir Jesus apenas por querer algo em troca na sua vida. Elas não pensam, a pessoa abandona Jesus verdadeiramente, nunca conheceu Jesus e nunca amou. É verdade. A gente tem que querer Jesus porque ele é Jesus, porque você quer ter um encontro com Jesus. A gente tem que parar de falar de Deus por coisa. E aí, quando alcança as coisas, simplesmente larga. Aí, que não vai falar disso. Às vezes, nem no problema, não tem problema, né? Não é verdade? Isso mesmo. Então, gente, aqui eu coloquei os subtítulos, né? Que tem o título e ela vai separando. Eu anotei aqui, seu capitão a escolheu. Aí, anotem aí, ou quem tiver com a Bíblia, abre aí. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu, ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós somos escolhidas por Deus. Glória a Deus por isso. Antes de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele já escolheu, né? Ele fala lá em Isaías, antes que te formasse no ventre, eu te escolhi, antes que saísse da madre, te santifiquei. Ele nos ama e nos purificou de todo o pecado. Deus tem um plano em nossas vidas. Nós precisamos aceitá-lo e ser a habitação do Espírito Santo, né?
Tem muita gente que fala que a Bíblia fala, né? Nós somos templo do Espírito Santo, né? Então a gente tem que, assim, você aceita Jesus e conforme você for tendo seu relacionamento com ele, gente, isso é automático, tá? Tipo, às vezes as pessoas falam, eu não vou pra igreja porque eu fumo, não vou pra igreja porque eu bebo. Não deixa de ir porque você tem esses vícios, né? Porque, assim, você vai e o Espírito Santo, ele vai te convencer, vai chegar uma hora que você vai falar, nossa, isso não tá me fazendo bem, isso tá me incomodando, né? Vai chegar uma hora que, tipo, a bebida vai te incomodar, o cigarro vai te incomodar, a pornografia vai te incomodar, a mentira vai te incomodar, a fofoca vai te incomodar. Por quê? Porque você está se tornando templo do Espírito Santo, né? Então você tem que ser, né, purificada. Então o Senhor vai te preparar, né? Você não vai preparada para o Senhor. Ele fala mesmo que eu vim para os enfermos e não para os sãos, né? Então, assim, se você tem esse pensamento, tire isso da sua cabeça, né? Busque o Senhor. Se você conhece alguém que tem esse pensamento, fale isso para essa pessoa, né? Porque é o Senhor que vai transformar, né, as nossas vidas. Sim. Às vezes a pessoa fala assim, eu só vou pra igreja se eu for perfeita. Sim. Aí ninguém vai pra igreja, gente. Ninguém vai. A gente vai pra igreja Ninguém é perfeito. buscar o aperfeiçoamento. A gente vai pra igreja, ninguém vai pra igreja. Eu não vou pra igreja. Eu não vou pra igreja porque se eu for pra igreja eu vou ter que ser toda... Vai pra ouvir a palavra. Automaticamente o Espírito Santo tá incomodando e você não vai querer fazer mais aquilo. Eu fui criada na igreja, desviei, né, da igreja. E eu virei gótica, acredita? Nossa, aí, não dá pra imaginar. Nem combina. Não. Eu fui gótica, gente. Eu orava a Patrícia, ela chorava todo dia, ela é uma bênção na minha vida. E aí, eu recebi de Deus. Eu falava, gente, aí quando a minha mãe aqui, a nossa live chegou lá na Califórnia, minha prima entrou, Jaque. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Califórnia, que alegria. Várias Amém. pessoas entrando, Seja bem-vinda. Glória a Deus. Desculpa, Paola. Que chique, um dia ainda... Jesus. Um dia ainda vou lá. Amém. Não Jesus. Então, gente, aí eu não queria ir pra igreja. Eu vou ficar me reparando que o povo sabe, né, que eu tô desviada. Eu não vou, não. Porque a igreja tá escutando rock, que é rock bem depressivo, né? E aí, um dia, de repente, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, Paula, vai pra igreja hoje. E aí me deu uma vontade tão, assim, imensa de ir pra igreja. Aí eu falei, eu vou. Aí chegou lá, foi tão forte que eu entreguei minha vida pra Jesus. Glória a Deus. Né? Então, a gente tem que ir pra igreja para com isso. Jesus quer a gente até a gente alcançar o céu, que é a nossa missão. A nossa missão é buscar o reino e levar o reino. Né? Então, não deixe de ir para a igreja porque você pega. E se você vai a uma igreja que o povo fica te julgando muito, tem muitas igrejas por aí, gente. Não, porque o cristão, ele tem que ajudar o outro, não ficar julgando, né? Quem sou eu para julgar as pessoas? Eu peco para todo cada um, né? Gente, eu lembrei de uma coisa agora, a Paula falando, não sei se meu esposo está na live, aí ele tinha entrado. Antes dele se converter, ele bebia muito, né? As meninas sabem disso. Eu estou preparando, né? Me preparando para gravar, fazer uma live contando o nosso testemunho. E ele ia para a igreja comigo, ele falava, eu gosto de ir na igreja, mas eu nunca vou parar de beber. Ele falava. Daí eu repreendia isso, sabe? E você falando, eu lembrei disso. E eu repreendia isso, e ele ia na igreja, e aí, às vezes ele falava, eu não vou. Eu falei, não, você vai, vamos na igreja. Eu não vou na igreja sozinha, não vou, eu não aceito ir na igreja sozinha. Eu falava, foi. E foi, menina, foi indo do jeito que ele estava. Ele saía da igreja, bebia. A gente ia na igreja, às vezes falta de conhecimento, né? Às vezes até tomava Santa Ceia, gente. Quando a gente ia no culto de manhã, ele tomava Santa Ceia e bebia. Em cima da Santa Ceia, do corpo, na ignorância, né? Jesus, eu orava e falava, Senhor, perdoe, porque ele não sabe o que ele está fazendo, né? Eu orava e disse isso para Deus.
E ele falava que nunca ia parar de beber e foi indo, gente, do jeito que ele estava. E o Senhor pegou ele de jeito lá, aceitou Jesus, glória a Deus, Glória na a mesma Deus. semana decidiu se batizar. Então, gente, aí um pequenininho, um pedacinho assim, desse tamanho, mas eu tô preparando, que o nosso testemunho é tremendo, viu? Glória a Deus. E E ele vai ajudar E hoje ele não bebe mais, né, não Marcela? bebe, não, já tem acho que a bênção. quase 3 anos que ele se Tá converteu. E as vendo, pessoas gente? falavam Vocês que ainda têm pra mim, é fogo de palha, que não sei o quê. Antes, pessoas falavam assim, ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Porque quando a gente começou a namorar, eu falava pra ele, tem duas coisas. Você quer namorar comigo? Você tem certeza? Eu sou chata, eu falei pra ele. E a minha vida é de Jesus. Eu sirvo a Deus. Eu falei desse jeito pra ele. Né? Mas só que eu servia a Deus daquele jeito que eu falei pra vocês, né? Que eu era, assim, eu tava no meio do caminho, no meio da guerra, eu tava, né? Sim. Eu tomava Tava cerveja. em cima do muro, né? Em cima do muro. Mas eu Você ia na era igreja. Raimundo, né? É. E aí foi indo assim, daí Deus mudou a minha vida. Eu não vou contar, gente, porque eu vou gravar, senão vai ficar, Tá né? bom, A gente tá vai bom. sair do foco e eu vou gravar meu testemunho. Aí vocês vão ficar curiosos e vão ver, porque era Então marca impossível. logo essa live. Marca Vou logo marcar. essa live. Era impossível para muita gente, até mesmo para ele, tá? Então não existe impossível. Era impossível para o meu marido, para os familiares dele, para os amigos dele. Gente, hoje o meu marido é um homem do Senhor e eu creio em nome de Jesus que Deus vai usar Glória. ele na palavra. Eu creio Glória. nisso, em nome de Amém. Jesus. Eu oro para Amém. isso, em nome de Jesus. Hoje eu posso falar com a maior alegria no meu coração que eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Glória a Glória a Deus Deus. por isso. Amém. Jesus. Glória a Deus. Eu Que creio. live, meu Deus. Santo Deus de Israel, né? Às vezes acontece no casamento, olha pro marido e fala, "Ai, não tem jeito. Olha quem ele é, né? E as pessoas comentam, mas Deus faz, Sim, Deus Deus tinha um faz. propósito. A Amanda mesmo é uma prova também que Deus faz, Deus opera. Às vezes a gente vê as pessoas na igreja, aí a gente pensa assim, mas você não imagina o que ela passou Isso. pra estar ali, né? Gente, Deus pega e Deus transforma. A gente fala assim, não, mas se a pessoa quiser. Não, Deus pega e faz sim. Deus faz. Isso. Deus faz um vaso novo, né? Deus faz um vaso novo. Ele faz e refaz quantas vezes forem necessárias. A gente só não pode perder a fé, né? E tá na posição, tá no lugar, tá na batalha. Ser uma guerreira de oração, em nome de Jesus, na vida de todas vocês. Gente, anotei aqui seu capitão Assal. Gente, eu falei tanta coisa que não é nem nada do que eu anotei. Falei algumas coisas do que eu anotei, do que eu preparei. As meninas sabem, fiquei até de madrugada preparando aqui. Orei ao Senhor enquanto eu estava preparando. Senhor, eu estou preparando aqui, mas que seja o teu Espírito Santo falando. E muita coisa que não saiu E nada. ele tá falando. Ele tá falando. Então, eu vou falar. A Bárbara perguntando se eu sou ansiosa. Eu sou. Ora por Deus, eu sou ansiosa. Eu roo as minhas unhas ainda. De tão Leca, ele vai sim, em nome de Jesus. Ele vai fazer isso na sua casa, na sua família. Sua família vai ser servos do Senhor, em nome de Jesus. Creia nisso. Prossiga. Busque ser uma guerreira de oração. Em nome de Jesus, Deus vai te dar vitória, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Então, gente, anotei aqui, ó, o outro subtítulo que a autora fala é o seu capitão a salva, né? Nós nem precisamos falar muito sobre isso, né? Jesus, ele é o único que vai salvar a nossa alma. Não existe outro caminho, gente, não existe. Não existe. Se você sair do caminho de Jesus, você pode ter certeza da sua perdição. Ele é o único, ele foi o único. Ninguém vai morrer por você. Ninguém vai entregar a sua vida por você. Ninguém vai ficar pendurado no madeiro por você. Só Jesus salva. Só ele que salva. Lá em Atos, a Bíblia fala, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos 10:13 também. Paulo garante que qualquer pessoa que invocar e confessar Jesus será salvo. O apóstolo Paulo nos garante isso lá em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, é só você confessar.
confessa Jesus como seu único, suficiente Salvador. Confessa os seus pecados, aceita, declara, fala, Senhor, eu quero fazer parte, Senhor, eu quero ser uma guerreira de oração, eu quero fazer parte do seu exército, do exército do Senhor, me capacita, eis-me aqui, use a minha vida. Aqui Paulo nos garante, a palavra de Deus nos fala, né, que é só invocar. Então invoca o nome dele. Em nome de Jesus ele vai transformar, ele vai salvar, ele vai libertar, ele vai curar. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, gente. Tem muita gente Glória que não a Deus. acredita na Bíblia. Mas, gente, como que você não acredita num amor desse? Então, se você confessar, se você acreditar de todo o seu coração que Jesus veio, morreu, ressuscitou por você, você será salvo. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Estou meio que empolgada aqui. Pode continuar, Marcelo. Então, gente, se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, se você não tem esse relacionamento diário, né? Se você ainda não escuta a voz do Senhor, ele tá lá no céu, gente, esperando você clamar, Abba, Pai. É só Amém. você clamar. Qualquer momento que você clamar, ele vai estar lá. E, como a Amanda disse, né? Assim como você cria um relacionamento com qualquer pessoa, com um amigo, com um namorado, você conheceu seu marido que jeito? Você não conheceu e já casou. Você conheceu e gerou um relacionamento, uma intimidade, né? No trabalho, na faculdade. Da mesma forma é com o Senhor, gente. Não é do dia para a noite, não. Que você vai aceitar Jesus hoje, você vai orar hoje e amanhã você já vai ter... Ai, vou saber tudo. Não, e não se sinta menor por isso, porque é o processo, tudo faz parte de um processo. Você tem que buscar e a cada dia te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse tem que ser o desejo do seu coração, porque a cada dia você vai estar mais próximo, a cada dia você vai entender, você vai ler a palavra, Deus vai falar com você. Hoje você vai ler de um jeito, amanhã você vai ler de outro, e depois amanhã de outro, porque a palavra ela se renova a cada manhã. Isso. E vai chegar um momento que você vai ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor vai te falar em qual situação, por que você tem que orar. Vai colocar pessoas no seu coração para orar. Olha, pastora. O meu eu conheci em 15 dias e casamos. Nossa, eu achei que eu fui rápida. Eu casei em 10 meses. Que também faz parte do meu testemunho, eu vou contar para vocês. Mas a pastora foi rápida. Mas quando Deus confirma, confirma, né, gente? Porque Deus conhece mais que a gente. 10 anos e só vai conhecer a pessoa depois de casar. Mas se Deus falar assim pra você, Deus vai dar fé, porque a fé é o que você não vê. Você veio, e hoje a pastora e o pastor é uma... Eles são, Deus gente, usa os que dois bênção. juntos. Quem tiver aqui, gente, segue a pastora Gisele, o Golini e o bispo André Golini. Eles fazem live, a pastora Gisele faz live todo dia, meio-dia. Eles fazem à noite também, é uma benção. O Senhor usa muito, eles são muito usados. Gente, que benção, vocês são uma benção, viu? Amém. Gente, então, a Paula tá rindo? Aconteceu alguma coisa? Então, essa Eu tô achando engraçado. Hã? É porque eu tô achando engraçado que, tipo assim, a pastora falando, gente, eu sempre fui corajosa. É mesmo, né? Porque conheci o rapaz. É o amor. Eu, quando conheci o Leonardo, era doida. Não, antes dele. Meu pai ficava, espera, mas não tô. Era doida pra casar. A Erika também casou 3 meses, gente. Eu achei que eu fui rápida. Então, gente, aí como eu tava falando, né? É só a gente convidar, confessar os pecados, agradecer a Ele. Agradece o Senhor. Jesus, obrigado pelo Senhor ter morrido na cruz pelos meus pecados, por tudo que o Senhor sofreu por mim, né? Aqueles pregos nas suas mãos, aquela coroa de espinhos, né? Tanto que o Senhor sangrou, foi chicoteado, gente. Agradeça ao Senhor. É como se você estivesse conversando com um amigo. Não tem segredo a oração. Não tem segredo.
né? É um diálogo com o nosso Deus, né? Isso. Aqui eu anotei também mais um versículo. Gente, acho que nem vai dar para falar tudo, né? Atos 4:12. Da mesma forma, acontece com a gente quando entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a ter um relacionamento com Ele. Não conseguimos ficar calados. Queremos sempre compartilhar as bênçãos do Senhor, as boas novas, porque passamos a viver isso. Aqui, eu lembrei agora, que a autora fala que Pedro e João, assim que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, porque ele ressuscitou e ficou um tempo na terra, andou, algumas pessoas viram ele e ele voltou para o céu, né? E aí, depois que ele voltou, eles foram meio que proibidos de falar de Jesus, né? E eles falaram que eles não iam falar. Como que eu vou parar de falar de algo que nós vimos e vivemos? E da mesma forma é com a gente, né? Hoje, pode ser, isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com as meninas, e eu acredito que acontece com todo mundo. A gente não sabe como falar, não sabe o que falar, né? Mas conforme a gente vai gerando um relacionamento com Deus, o que a gente mais quer é falar. É falar de Deus, falar, a boca fala do que o coração tá cheio, né? É falar das bênçãos, é falar das maravilhas, né? É compartilhar tudo que Deus fez, né? É isso que a autora fala, né? Que Pedro e João passou lá na época de Jesus, né? Gente, eu quero contar uma coisa para vocês. Qualquer oração que você fizer, por mais boba que seja, aconteceu comigo essa semana. Desculpa. Eu fui fazer um negócio com meu filho e a minha mãe. Parei numa loja para comprar um negócio, coloquei minha carteira no banco do carro. Aí desci com o bebê, tudo. Minha mãe ajudou, desceu com a sacola, tudo. Ela enfiou a minha carteira dentro de uma sacolinha de mercado. E eu não achava. No outro dia eu fui levar o meu bebê no médico. O documento dele, a certidão, eu fiz uma certidão pequena, estava dentro da carteira. E eu não achava, né? Eu achei estranho. Falei, gente, será que eu perdi minha carteira? Cartão, hoje em dia você aproxima o cartão passa, né? Não precisa de senha, fiquei preocupada, né? Aí eu falei, mandei mensagem pro meu marido no outro dia, eu falei assim, amor, dá uma olhada no carro, vê se a carteira tá no carro. Aí eu subi lá, mãe, você tem certeza que a minha carteira, que eu moro na casa de baixo, minha mãe na de cima, tem certeza que a minha carteira não tá aí? Não, não tá. Eu desci as escadas para vir para minha casa e eu falei assim, gente, presta atenção, parece ser bobo, mas é um testemunho. Eu falei, Jesus, me ajuda, eu não estou achando, me mostra onde está a carteira. Eu falei desse jeito, só isso. Desci as escadas, eu fui, gente, eu não tinha mexido nessa sacola, que amanhã meu bebê faz 7 meses, eu fui comprar umas bexigas, eu fui direto nessa sacola que eu não tinha mexido, a carteira estava lá. Gente, é bobo. Parece ser bobo para vocês. Mas para mim, gente, eu olhei para o céu, assim, ergui a cabeça e falei, obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, porque o Senhor me ouve, o Senhor me responde, o Senhor me mostra. Então, às vezes, a gente acha, ai, não vou incomodar Jesus, não vou incomodar Deus com essa oração, com isso, com aquilo. Não, gente, ele tá esperando, como eu falei, é só você clamar, é só você buscar ele, não tem segredo, você não precisa, fazer aquela oração, meu Deus, não, é um diálogo, conversa com ele é seu melhor amigo, é o seu pai, é o seu salvador, ele entregou a vida por você, ele escolheu você, lembra do título? O seu capitão te escolheu. Detalhes, né? Isso que é ter intimidade com Deus, né? Em todo momento. Gente, vocês não sabem como que eu fiquei feliz. Pensa numa alegria, gente. Eu falei, Jesus, me mostra onde está. Me mostra. Eu desci, fui certeira na sacola que eu nem tinha mexido. Eu falei, eu vi a sacola na mesa, mas eu falei, não tá ali. Eu fui certeira, coloquei a mão, falei assim, daí mandei, olha, João, que lindo. Oi, João! Lindo! O João tá com efeito. Tá com blush. Tá que nem o marido da pastora Gisele. Ela abre a live, ele não gosta, ela coloca os filtros. Gente, os próximos... A pastora Gisele tá aí ainda? Meu filho chegou todo sujo da pracinha. Eu acho que ela tá assim. Bom é assim. Significa que ele aproveitou bastante. Sim? Né, pai? Deixa eu meu pai aqui. Fala, oi, João! Oi, João! Ei, João, fala.
Fora de sério. Né, João é fora de série, meu pai tá falando. Tá na melhor Eu, fase. A fase é pra me emagrecer, né? perna, Tá na melhor fase. Para. Gente, aqui, eu não vi se ela respondeu. Enquanto ela não Não, responde, Isso aí, não, pastor. a pastora não respondeu, não. Eu acho que ela não tá. eu vou continuar aqui, tá, meninas? Continua. O outro Tá subtítulo. Opa! Ela tá lá, ó. Ela tá? Tá bom. Tá bom, pastor. Deus abençoe, viu? Seu capitão a torna cordeira com ele. Gálatas, anota aí, gente. Gálatas 4, de 4 a 7. Eu vou ler. Vim, porém, à plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu filho, que clamava Pai. Acabei de falar, né, meninas? De Amém. sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Gente, Deus. Glória a o Senhor Deus. nos tirou da escravidão e nos fez filho de Deus. Nós somos irmãs de Jesus Cristo, cordeiros, né, dos céus, né? Ele A autora diz aqui que ser uma guerreira de oração é um estilo de vida. Eu já falei isso no começo. Ela fala, é um estilo de vida, não é algo temporário que você começa sério e depois esquece. Nem fazer só quando está afim. Quando Jesus fala, siga-me, ele quer dizer para você, saia do perigo, saia das trevas, saia do estresse, saia da depressão, saia do síndrome do pânico, saia dos vícios, saia da pornografia, saia da mentira, saia da fofoca e venha para a luz. É isso que Amém. é isso que Jesus quer dizer para você quando ele fala lá em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, as meninas já falaram a confirmação. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de Jesus. A gente aprende de Jesus na palavra de Deus. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa linda, gente. Nosso Jesus é maravilhoso. Amém. Você não precisa carregar esse fardo. Basta entregar tudo para Jesus. Deixa eu ver o que falta aqui, meninas. Porque... Com ele o jugo é suave, o fardo é leve. Você quer falar? Eu ia perguntar se quer entrar e fazer uma oração. Ela tá aí, ó. Pastora? Ai, ela apontando. Dá nem de ver. Ai, já não deu pra mostrar, não. Você vai convidar ela agora? Você tá aí, pastora? Você entra, pastora, pra fazer uma oração com a gente? Eu ia convidar ela pra fazer a oração. Gente, se elas responder, você fala, porque... Tá. Eu vou Quando a continuar. Marcela terminar, que aí já faz a oração final. Eu vou Vai, dar Marcela. uma resumida aqui, porque Ó, o ela tempo falou foi... que tá. Eu avancei, Vai, né, Marcela. gente? Me perdoa, mas é que né, a gente tem que falar tudo que Deus coloca no nosso coração. O seu capitão lhe dá um espírito para habitar em você. Né, o que eu falei, né, antes, que nós somos templos do Espírito Santo. Anota aí, Mateus 11, 28 a 30. Não, esse eu já li, né? Jesus, ele morreu, ele foi para junto do Pai, ele deixou o Espírito Santo para nós, né? Que é o nosso, ele deixou o Espírito Consolador. Então, nós podemos contar com isso, nós não estamos sozinhas. Jesus, ele veio, ele abriu mão da sua glória, ele veio, ele cumpriu tudo que o Pai mandou, né? Ele morreu, ele sofreu, né? Morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e deixou o Espírito Santo Consolador. Nós não estamos sozinhas nessa guerra, nós temos o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos dá a direção no que fazer, no que falar.
Eu sempre oro, Espírito Santo, me ajude no que falar, no que agir, na forma de pensar, unge os meus ouvidos, né? Pra gente não dar ouvidos ao inimigo, né? Isso. Eu vou dar uma resumida, tá, gente? Porque o horário tá... O seu capitão quer que você escolha estar do lado dele. Entramos na guerra entre Deus e o diabo. Entre Deus e o diabo. Aceitamos Jesus e somos declaradas cidadãs do reino de Deus. Podemos Glória a Deus. escolher o exército de Deus ou do inimigo. Deus tem planos para a nossa vida e o inimigo também tem. A guerra é entre Deus e o diabo. Então a gente tem que escolher. Ou a gente está no exército de Deus, ou a gente está no exército do diabo. Agora, se você pensar, eu sou neutra, eu não tô de nenhum lado. Minha filha, desculpa, mas eu vou falar, você tá no exército do cramunhão. Você tá nas mãos dele. Você tem que decidir. A Bíblia fala assim, sim, não, não. Então escolha hoje estar no exército do Senhor. Amém? Seu Amém. capitão já derrotou o inimigo. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Ele já venceu a morte e o inferno, gente. A gente só precisa nos posicionar como guerreiras, porque a vitória já é nossa. Só que a gente não pode ficar de braços cruzados aqui, né? Ele já venceu. E o inimigo só age nas nossas vidas se a gente deixar, né? Jesus, ele é o nosso Senhor. Essa é a verdade que nós devemos cravar no nosso coração e guardar no nosso coração todos os dias. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Nós temos que investir tempo com ele, né? Investir para gerar aquela intimidade que a gente já falou, buscar força, proteção, né? Para permanecer com ele, junto com Jesus, junto com Deus. Amém. Na batalha, né? O seu capitão é o maior exemplo de guerreiro de oração. Gente, a gente falou tanto de Jesus aqui, né? Pensa, ele lá no céu, imagina o céu. Imagina o céu, a glória que é o céu, deve ser maravilhoso. Ele saiu da glória, ele abriu mão de tudo aquilo, gente, do senhorio, de viver lá 24 horas os anjos falando santo, 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 para vir aqui na terra ser humilhado, né? Ele foi humilhado. Ele foi, nossa, chicoteado. Gente, isso está muito no meu coração desde ontem. Ele foi, né? Gente, como Jesus foi judiado por nós. Nós nem merecíamos, né? É favor imerecido mesmo, porque nós não merecemos. Nós não merecemos essa graça de Deus. E ele fez tudo isso por amor de nós. E ele é o nosso maior exemplo. Ele não murmurou, como a gente já falou aqui. Ele não resmungou. Ele falou só para o Senhor, para Deus. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Então, vamos nos espelhar em Jesus quando esteve aqui na Terra. Ele fala para os discípulos que para serem imitadores deles, né? Gente, então, acho que eu dei uma boa resumida aqui. E eu falei mais ou menos o que Deus colocou no meu coração. Tem a oração aqui da autora, né? Não sei se vai ler. Eu espero que o Senhor tenha falado, que o Espírito Santo tenha falado no coração de cada uma de vocês. Me perdoem alguma coisa, nervosismo, me perdoem algumas palavras, né? Se eu fui, às vezes, um pouquinho rude, né? Eu falei o que o Senhor, que o Espírito Santo colocou no meu coração. A gente não pode guardar, né? A gente tem que falar. Isso mesmo, foi uma bênção. Receba, em nome de Jesus, receba tudo isso. Você que está aqui, vai lá no nosso Telegram. Daqui a pouco a gente vai preparar essa semana, vai colocar um e-book desse estudo de hoje, para você se tornar uma guerreira de oração, né? Para você chegar, né, lá no final e quando Jesus te levar e as pessoas falarem assim, combateu o bom combate, guardou a carreira, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Eu vou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que o Espírito Santo tenha falado com vocês e que, assim como mudou as nossas vidas, que mude a vida de vocês também. Amém? Foi uma bênção, Marcela, foi uma bênção. O Espírito Santo falou tremendamente. Amém. Eu queria só concluir, antes da gente ler a oração, eu vou ler aqui para vocês a oração, que tem sempre no final de cada capítulo, a autora coloca uma oração.
e é uma bênção. E eu vou ler aqui para vocês. Eu só quero só para finalizar, que realmente Jesus é o nosso maior exemplo mesmo de oração, porque ele sempre orava, né, para tomar as decisões. Ele orava antes de fazer os milagres, não é? Ou seja, ele estava orando ali o tempo todo. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de guerreiro de oração. Então, Inclusive, vamos. os discípulos, eles não perguntaram, né? Como é que ele fazia os milagres. Ele pediu para ensinar, né? E foi Isso, aonde ele ensinou o Pai Nosso, né? E foi isso aí, mesmo. quando os discípulos perguntaram para ele, mestre, né? Como que faz isso aí? Até se vocês quiserem abrir aí, Mateus 6, né? 9. Eu coloquei aqui. Vamos ler? O Pai Nosso? Vamos, Amanda. Eu anotei aqui e eu vi o horário, fiquei um pouco... Deixa eu ver aqui. Mateus 6, não é isso? Isso, a partir do versículo 9. Opa, tá com uma tocinha? Aqui também tem um. Aqui também estamos. É a mudança de clima. É, Isso. 6. Mateus 6, 9. Fala, É. Marcelo. Aí ele começa, ele fala aqui, Jesus fala, mas quando você orar, no versículo 6, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Gente, eu estou participando de um estudo, eu quero compartilhar com vocês também. Tem coisas que o Senhor quer falar só no nosso íntimo. Então, tem momentos nas nossas vidas de lutas, de tribulação, que não vai ter ninguém do nosso lado. Porque é você e Deus, eu e Deus. Tem coisas que o Senhor quer revelar somente para você, tem coisas que o Senhor quer revelar somente para mim. Isso mesmo. Né? A pastora Gerli entrou, não sei se ela está aí, ela me falou isso, ficou no meu coração. Aí ele fala aqui, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Aqui gera o relacionamento de pai e filho, né? A gente chamar ele de pai e a gente declarar, né? Que ele é santo, né? Que ele é poderoso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, como Jesus fez, né? Que venha o teu reino sobre nós, que apesar que nós possamos querer uma coisa ou outra, orar, que seja feita sempre a vontade de Deus, porque nós não sabemos o que a gente pede, mas Ele sabe o que nós precisamos, né? Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, que nunca venha faltar o alimento na nossa mesa, na nossa casa, né? E orar pelos nossos alimentos, né? Isso eu peço, é uma luta aqui em casa, né? Mas em nome de Jesus isso vai acontecer. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem outras versões que falam, perdoa os nossos pecados, assim, né? Como nós perdoamos aquele que nos ofende. Então, pedir o perdão, né? E perdoar as pessoas também. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos que pedir constantemente para Deus nos guardar, né? Da astuta do inimigo, né? Porque ele está o tempo todo ao nosso derredor. Quer falar, Amanda? Amém. Não só para a gente finalizar, ler a oração mesmo. Amém. Posso ler? E aí Pode. a gente encerra, né? E ela diz assim, Senhor, Tu criaste o mundo e todas as coisas da terra e no céu. És o Criador e o sustentador da vida. Obrigada, Pai, por sustentares o mundo. Obrigada, Jesus, por me salvares, me perdoares e me libertares dos ferimentos mortais infligidos a mim por causa dos meus pecados. Obrigada, Senhor, porque és sempre o mesmo. Tu és o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ajuda-me a te imitar em todas as coisas e a não me deixar levar por diversos ensinos estranhos. Obrigada, Jesus, pela herança que nos garantiste, tanto nesta vida como na vindoura. Eu te agradeço pela grande esperança que tenho em ti. Obrigada por me escolheres antes mesmo de eu ter te escolhido. Obrigada por me protegeres do inimigo.
à medida que ando em teus caminhos e oro segundo a tua vontade, conforme nos ensinaste em tua palavra. Agradeço-te, pois, por haver depositado minha fé em ti e recebido teu Espírito Santo, me garantisse vida eterna contigo. Louvo-te, Senhor, porque pagaste o preço para vencer a guerra contra o inimigo da minha alma. Escolho permanecer ao teu lado nesta guerra, entre o bem e o mal. Ensina-me a ser a poderosa guerreira de oração que me chamas para ser. Capacita-me a obter domínio sobre as obras das trevas e a recuperar o território que o inimigo tomou de mim e de teu povo. Ajuda-me a permanecer firme em oração contra os ataques do inimigo em minha vida e na vida dos outros. Capacita-me a te servir, sendo conduzida por teu Espírito Santo em oração. Obrigada, Senhor, porque me proteges e as pessoas por quem oro. Obrigada por compartilhares teu poder comigo quando oro em teu nome, de modo que eu possa vencer cada batalha e derrotar o inimigo. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um versículo para finalizarmos para a meditação, lá em Provérbios 10, 25, que ela deixa, a própria autora, no final dessa oração, ela deixa para meditarmos. Passada a tempestade, o ímpio já não existe. Ou seja, o ímpio não sobrevive à tempestade. Mas o justo, aquele que confia no Senhor, aquele que está com o Espírito Santo, permanece firme para sempre. Glória a Deus. Amém. Amém. Então a gente finaliza assim esse segundo capítulo, né? Hoje nós conhecemos o nosso capitão e escolhemos sim ficar ao lado dele. Não é, meninas? Amém, amém, é verdade. Rumo a nos tornarmos guerreiras de oração. Foi uma bênção esse estudo, Marcela. O Espírito Amém, Santo glória a usou Deus. você tremendamente em nome de Jesus. Glória a Deus. E como a gente falou no começo, né? Eu e Paola hoje estávamos aqui só para apoio. E foi uma bênção do começo Amém. ao fim. Eu Amém. quero só falar novamente para você que ainda não está inscrito no canal da gente do Telegram. Entra no link da nossa bio, se inscreve, que hoje ainda a gente vai postar o desafio. Nós estamos fazendo 7 desafios semanais de cada capítulo. Ou seja, ontem acabamos os desafios do primeiro capítulo. E hoje a gente já inicia, até a próxima quinta-feira, os 7 desafios desse segundo capítulo. E o mini e-book a gente vai colocar durante a semana aqui para vocês, no segundo capítulo. Mas já tem mini e-book lá do primeiro capítulo. Então esperamos vocês lá no Telegram, tá certo? Pensa no mini e-book lindo, gente. Vocês não Ficou podem uma ficar de fora. bênção, não foi? Ficou lindo. Foi Jesus quem fez, ele que Foi. planejou, ele que projetou tudo. Amém. Cada um que esteve conosco. Vai chamar a pastora Gisele? Tá cortando, Paula. É muito Tá bom. cortando. Quem não segue, Travou, Paola. voltou? Agora voltou. Tá. Gente, segue o Pastor Nilson. Ele é uma bênção também. Eu gosto muito do conteúdo dele, eu gosto muito mesmo. Me identifico muito com o conteúdo dele. Segue a Gisele, segue o Bispo, segue a Amanda. Segue Prova o cada reino uma do de Senhor nós. Jesus. Amém. Gente, segue lá os meus reels engraçados. Pra disfarçar. Pra disfarçar minha vergonha. Minha vergonha não. É tudo que A minha. Eu não sou vergonhosa, gente, porque tá repreendida em nome de Jesus. Não sou tímida. Eu sou introvertida. Acho que é isso. Mas em nome de Jesus, olha. eu acho que você tá. A pastora, a paz do Senhor. Oi, pastora, paz. A paz. Deixa eu só colocar um fundo, porque eu sem fundo eu não sou nada. Põe filtro, pastor. Sou eu. Toda live eu tô com Eu filtro. também. Meu Deus, eu tô A com Amanda filtro. sempre tá com óculos. Eu amo esse Sempre tô filtro. com meu óculos. Hoje eu fico na palhaça. Ela fica sem. Eu não entendi. Eu, com esse filtro, eu fico parecendo um palhaço. Imagina, é blush, amiga. Não, Que bênção, eu pastor. não Fiquei tava, feliz porque que a pastora eu participou com a gente hoje. Eu fico toda descabrada. Eu também. Né? Eu tava fazendo as coisas, aí eu fico igual como se diz assim, aquela mulher de feira. Aí eu falo, não, tem que pôr pelo menos um filtro, né?
Aí já Pastora, viu. eu tenho uma coisa para contar, um testemunho. Gente, a pastora orou por mim e pelo meu filho hoje na live, meio-dia. Ele tava meio manhãozinho, né? Ele dormiu 2 horas direto, pastora. Lembra que eu falei que ele dormia só 40 minutos? Ele Sim. dormiu 2 horas direto. Eita, Nossa, glória a aleluia. Deus. Glória a Deus. Meu filho Gente, a soneca dele é 40 minutos só, meia hora, 40 minutos. Ele dormiu Dê um 2 horas direto. descanso para a mamãe. Glória a Deus. Aleluia. Ó, o João dormiu. É Colinho de porque, mãe. é porque você está no barco com Jesus. Então, enquanto a gente está no barco com Jesus, Amém. Amém, Amém. amém, pastora. Pastora, obrigada por a senhora ter estado com a gente desde o começo da live. Muito obrigada. Que Deus abençoe a senhora. Encerra para a gente essa live. Faça uma oração aqui para todas as guerreiras de oração que está aqui nessa live. Os guerreiros também, se porventura também tiver homens, para que Amém. possamos aí não desistir dessa caminhada. Pelas Amém. nossas vidas também, para Deus nos capacitar, né? amém. 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 A live todinha eu fiquei com esse louvor na mente, que veio na minha mente. Eu acho que é um corinho, né? Que fala assim, o nosso general é Cristo. Né? Aí ficou na minha mente, falei, e vocês falando de general, de Cristo, Nenhum do Senhor inimigo Jesus. nos resistirá. Exatamente. E eu cantando Glória a aqui. Deus. Eu falei assim, amém. Amém. Mas é verdade, temos que permanecer firme, né? Nossa casa tem que ser firmada na rocha, nossa casa não pode ser Amém. firmada na areia, né? Amém. E o Senhor Jesus, ele está conosco em todos os momentos. Só pelo fato de nós acordarmos todos os dias viva, né? O Senhor ele já está conosco. Ele já fez o milagre que é a gente acordar viva. Então as pessoas têm que entender isso. Só pelo fato dela acordar viva, né? Dela estar bem de saúde, já é um milagre do Senhor. Amém? Amém. Amém. Amém, amados. Então vamos orar. Vamos nos Vamos. conectar com Deus, como eu falo lá na live. Vamos nos conectar agora. Amém? Amém. Que os céus se abram agora sobre Amém, a nossa cabeça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa live, te agradecemos, Senhor, por esse estudo maravilhoso, que eu tenho certeza, Pai, que entrou nos corações. Sim. E muitas pessoas, Pai, acordaram, abriram os olhos e entenderam, meu Deus, que sem intimidade contigo não tem como. Mas que o Senhor, meu Deus, venha tocar em cada vida aqui, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha direcionar, Senhor, a cada mulher, a cada homem. E que o Senhor, Pai, venha ser amigos do teu povo. E que o Senhor venha falar com cada um aqui, conforme o teu querer e a tua vontade. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor está me mostrando agora. Eu sei que é uma live de encerramento agora, está sendo encerrado. Mas eu não posso deixar de falar. O Senhor me mostra ministérios travados por conta da pessoa não te buscar. Ela acha que é apenas só ler a tua palavra e ir na igreja. Não, ela tem que orar. Então o Senhor me mostra a oração. Você tem o chamado do Senhor, mas você não ora. Então você tem que orar. O Senhor Jesus, ele fluir cada vez mais na tua vida e no teu ministério. Então começa a tocar, Senhor Espírito Santo. Começa a tocar, Senhor, nas tuas filhas. Capacita ela, meu Deus. Que elas venham, Senhor, ser boca de Deus cada vez mais aqui nessa terra. E que muitas mulheres, Senhor, não venham só ser seguidoras dela, mas que elas venham ser seguidoras de Cristo através da vida dessas mulheres. No nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te peço, meu Deus, dê um crescimento, Senhor, na tua obra, Pai. Estamos, Senhor, firme e forte aqui, Senhor, nas redes sociais, pregando, Senhor, o teu amor, falando, Senhor, a tua palavra, orando, Senhor, pelos enfermos, Senhor. Então, que o Senhor, meu Deus, toque sobre nossas vidas e toque sobre a vida das pessoas e que elas venham compartilhar o reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E se porventura alguém estiver enfermo aqui nessa live agora, Pai, que o Senhor já toque agora sobre a saúde, já toque agora sobre a casa, já toque agora sobre os casamentos, já toque agora, Senhor, sobre as famílias, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai tirando, Senhor, a ansiedade, vai tirando o nervosismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vai capacitando cada vez mais cada um das tuas filhas, cada um dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que esse ensinamento permaneça, Pai, gravado, Pai, na memória, no coração do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família.
Hoje Muito tem live, obrigada, pastora? gente. Oi? Hoje tem live? Então, meu esposo acabou de falar aqui pra mim, vai ter live hoje. Aí eu falei pra ele, ué, mas a live da noite é sua, né? Você que tem que saber. Aí ele, não, é porque eu não sei mexer no Instagram. Aí eu começo a rir dele. Aí eu falei assim, gente, aí eu falei pra ele, mas eu te ensinei ontem como é que entra ao vivo, né? Aí ele, mas o que adianta eu entrar ao vivo? Depois tem que encerrar, eu não sei. Aí eu comecei a rir. Aí eu falei, Tem que ter você para auxiliar ele. não, é isso que eu falo pra ele. Eu falo pra ele assim, se eu não tiver, parece que não vai. Aí ele começa a rir. Ele fala, não, porque eu sem você eu não Mas sou é nada. muito amor, pastora. É muito amor. Nada. Não consegue. Ele fica do lado dele o tempo todinho, 24 horas por dia. Ah, isso é muito amor. Glória a Deus. É. Amém. Não, porque se É fizer muito a live, a lindo gente os dois fala, fazendo a obra juntos, né? a gente fala para quem está assistindo para participar, né? E às vezes tem pessoas que nos convidam para a agenda, no caso ele, às vezes chama ele. Porque Deus usa muito ele nos sinais, né? Aí, pastor, vem aqui na igreja. Chamei de pastor, vem aqui na igreja. Ele, tá bom, eu vou. Mas vai eu e minha esposa. Aí o pastor, mas eu não posso, pastor, porque só tenho como comprar uma passagem. Aí dá para vir os dois. Aí eu falo, vai lá, amor, vai lá. Abençoa a vida das pessoas. Pode ir, eu falo para ele, né? Aí ele, sem você eu não vou, não. De jeito nenhum. A gente faz a obra junto, nosso propósito é junto. Glória a Deus. Aí Que ele lindo. fala, olha só, não, sem a minha esposa eu não vou. Aí o pastor vai e cancela. Aí eu começo a rir, eu falo, ai Jesus. Aí é assim, então por isso que a gente não viaja tanto por causa disso, porque às vezes a igreja não tem condições de levar os dois, né? Quer levar um. Aí ele sempre cancela, aí ele fala, não, tem que ser os dois. Aí, desse jeito. É uma benção. Lembra que a gente estava falando de ser junto, que Deus levanta Propósito. também? Eles têm os dois. É junto o chamado deles. Olha que bonito. Lindo. Não, e é engraçado que quando a gente tá junto, não tá assim, naqueles dias, né? Não tá muito assim bem, aí ele não flui muito. Parece assim que ele, como eu falo pra ele assim, a lamparina parece que fica meio apagada, né? Aí eu tô junto, aí eu começo a fluir. Aí quando eu penso que não, ele já tá fluindo também. Aí eu falo pra ele que um depende do outro na obra, entendeu? Não é só um. Então é difícil. Ele ficou ontem ali na live, mas ele ficava toda hora. Ele fica te procurando, não fica? Ele fica olhando. Fica. Aí ele olha para os lados, olha para o outro, aí fica querendo me chamar. Aí ele olha assim. Aí ele fica, você viu, bispa? Você viu, bispa? Aí eu fico lá do quarto. Eu falei, eu tô vendo aqui, eu tô E é lá. desse jeito. Gente, esse aqui é o Arthur. Ai, que Oi, lindo. Oi, Arthur! Bonitinho. Que lindo! A pastora foi pro Isaac Que hoje, acho que ele tá dormindo com o pai dele. Ah, Eu não vi o pai, né? Mas eu achei parecido com a mãe. É. parece, né? Ela também parece com ela. E uma das Amém, gente. igualzinha. Amém. Foi uma Amém. bênção. Pastora, muito Glória a Deus. obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigada quem esteve aqui na live. Quem chegou depois, procura a live novamente, que Paola vai deixar salva. E depois nós vamos colocar no YouTube, né? Eu, Marcela, Paola também, tá certo? Nós Para temos o quem não canal puder lá. assistir no Instagram, isso, nós vamos colocar no nosso canal. Mas Qual que é não o deixa de seu, assistir. Amanda? O meu é o Multiplicando para Cristo. O meu O é canal Incentivadora Multiplicando do para Reino. E da Paola? O meu é Paola Minari. Da pastora Amém. Evis. E o da pastora. Fala, seu pastora. Da Paola eu sigo, da incentivadora do Reino eu sigo, que é a Marcela. Tô perguntando se eu te sigo, eu não lembro se eu sigo a Amanda. Mas os links tem todos na bio da gente. Depois Aí eu fica mando fácil de pra achar. Tá bom, então se preocupe Né? em seguir lá, tá? Amém? Amém. Então, muito obrigada, gente. Foi Deus uma abençoe. bênção. Fiquem todos na paz do Senhor. E Amém. corram lá no Telegram, que vai ter desafio já já que a gente vai começar a colocar, tá bom? Amém. Obrigada, pastora. Eu posso Paz, compartilhar o link guerreiro. de vocês do Instagram? Pode sim. Tá bom, porque eu tenho muita gente nos grupos, tem um grupo de mulheres preciosas, aí eu vou Amém. colocar lá para elas seguirem vocês lá no Amém, pastora. Deus abençoe Amém. a senhora.
Pode colocar, sim. Obrigada, a gente agradece muito. É como a senhora falou, os seguidores da gente não são da gente, são seguidores de Cristo. Sim. Exatamente. É dele. Amém? A gente apenas assim, a gente somos apenas um instrumento ali para orientar, né? Para falar da palavra, ajudar. Mas Isso quem vai mesmo. fazer é Cristo. É ele que é o nosso general. Nós somos os Jesus. soldados. Glória a Deus. Amém? Nosso capitão. Seguimos os teus passos. Nenhum Inimigo nos resistirá. resistirá. Vamos Verdade, finalizar com esse hino, vai. O nosso general é Peguei. Tchau, gente. A paz do Senhor. Tchau. Lindo. Lindo. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, pastora. Tchau. Tchau, João. Tchau.